Oi pessoal, meu nome é Denise, sou pastora de uma igreja evangélica. Aqui atrás meus vizinhos estão fazendo uma festa, então provavelmente você escute um som atrás, mas não tem como eu gravar esse vídeo no outro horário porque com certeza vão até a madrugada. Mas tirando esse fato aí, esse vídeo que eu tô gravando hoje vem da parte do Espírito Santo, porque a semana passada o Espírito Santo tem me incomodado e tem falado para a igreja vigiar, para a igreja orar, porque a morte está rondando a nossa casa. Inclusive o título deste vídeo é A Morte está rondando a tua casa. Em Isaías capítulo 54, versículo 17 está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então o Senhor vai condenará todos os acusadores do seu povo e não vai permitir que nenhuma arma do inimigo nos atinja. O que o Espírito Santo falou comigo? Nós estamos lá na igreja desde o dia 10 de novembro, numa campanha de oração que o Espírito Santo mandou fazer de 21 dias de oração. Para quê? Vocês sabem que agora há poucos dias, morreu uma cantora famosa num acidente de avião. E dali passou uns 2 ou 3 dias, o Espírito Santo falou assim comigo: este é o primeiro acidente de muitos que virão. Por que o Espírito Santo falou isso? Porque sempre quando chega Natal, Ano Novo, férias, Carnaval, muitos demônios planejam no mundo espiritual muitas tragédias. Então o que acontece? Pessoas esse ano que vão comemorar Natal, Ano Novo, que estavam planejando as férias, infelizmente vão passar de luto. Por quê? Porque já está sendo formado no mundo espiritual projetos de demônios para destruir as vidas, para matar as famílias. Então nós começamos no dia 10 de novembro, tá? Essa campanha de 21 dias, estamos orando às 19h30 e estamos determinando que os demônios que escreveram alguns nomes, que são milhares de nomes, que foi que o Espírito Santo falou no livro da morte, nós estamos pedindo para o Senhor Jesus cancelar essa palavra, essa maldição, essa desgraça, essa tragédia e escrever o nome dessas pessoas no livro da vida. E a igreja tem autoridade para fazer isso, porque nós acabamos de ler aqui, ó: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque é o Senhor que defende o seu povo, é o Senhor que defende a sua igreja. Só para você ter ideia de como Deus tem me usado com algumas revelações, o ano passado eu estava dormindo e eu tive um sonho no meio da madrugada, onde meu pai e minha mãe, eu estava lá na casa deles, eles moram em outra cidade, e eles começaram a perder alguns dentes, e eu olhava para eles e os dentes deles estavam caindo. De repente eles ficaram muito fracos, ao ponto de eu ter que levantar eles. Sabe quando vocês ajudam alguém a caminhar, que você pega o braço da pessoa, bota no teu ombro e ajuda ela a caminhar? E o que eu fiz nesse sonho? Eu peguei meu pai e minha mãe, botei eles assim, cada um botou o braço no meu ombro, e eu tava tirando eles para fora da casa. E naquilo ali eu me acordei muito assustada, porque a gente sabe que muitas vezes perder dente representa a morte, né? Não propriamente da pessoa que a gente sonhou, mas representa a morte. O que eu fiz? Na mesma hora de madrugada eu me levantei e comecei a clamar. E comecei a determinar que demônios de morte, demônios que tinham preparado tragédias, seja lá o que fosse, preparado para o meu pai, para minha mãe, eu comecei a determinar que caísse por terra. Comecei a clamar pelo Senhor Jesus. E depois que eu clamei, que eu pedi para Jesus guardar os meus pais, eu consegui dormir em paz, né? E aí, gente, sabe o que aconteceu no outro dia? Na verdade, naquele momento, só me lembrei de orar por eles porque eu só sonhei com eles. Eles moram no sobrado, então eles moram na parte de cima e a proprietária mora na casa de baixo. Aí no outro dia, a proprietária da casa sofreu um acidente e quebrou a perna. Quando ela foi pro hospital, ela teve um problema pulmonar, Ela fez uma cirurgia na perna, mas ela teve um problema pulmonar. Eu acredito que em menos de uma semana, que eu não me lembro exatamente o dia, a proprietária da casa faleceu. Então olha só que coisa interessante. Eu me levantei de madrugada e pedi para Deus livrar, Expulsei aqueles demônios que estavam planejando contra a vida do meu pai e da minha mãe. Expulsei eles, porém eu só orei por eles. E não é que, infelizmente,
esse espírito de morte, essa tragédia, essa coisa ruim que estava preparada de repente para o meu pai e para minha mãe, caiu num lado lá mais fraco. Eu não orei por ela porque nem me passou pela cabeça que aquele mal poderia acontecer, né, com a proprietária daquela casa, mas infelizmente ela veio a falecer. Teve outras vezes também que Deus me usou para avisar alguns irmãos da igreja, inclusive irmãos que nem estão mais hoje na igreja. Deus já me usou para alertar de algumas coisas. Teve uma vez, vou contar essa história, porém sem citar o nome deste irmão e da sua família. Eu estava aqui na minha casa e eu tive um sonho e eu estava no carro junto com eles. E de repente no sonho o carro sofreu um acidente, deu várias cambalhotas e eu estava dentro do carro sofrendo acidente. Eu vi na hora que todo mundo começou a gritar, eu vi os espelhos quebrando, eu vi o carro entortando, eu estava ali, todo aquele pânico, todo aquele horror de um acidente. Eu senti na minha própria pele, na minha própria carne, aquele medo terrível daquela tragédia, daquele acidente. Eu estava dentro do carro e quando eu acordei assim assustada, eu me levantei e fui orar e o Senhor me mandou no outro dia ir na casa deles, me deu uma palavra para mim falar com eles que precisava haver um conserto com Deus, porque Deus me falou ali uma palavra específica que era para mim falar com eles, e eu fui na casa deles e disse: olha, Deus falou comigo ontem e me disse isso precisa mudar, porque tem um acidente muito grave que vai matar toda a tua família, preparado para ti, mas Deus me mandou aqui porque Deus quer te dar o livramento. E louvado seja o nome do Senhor, que aquele homem daquela família, aquela mulher, acreditaram naquela palavra que eu falei. E eles tomaram a providência de que do recado que eu fui dar para eles, eles disseram sim pro recado de Deus. E eles foram livres daquele acidente. E eu agradeci ao Senhor, porque tem muita gente que tu tem certeza, assim, ó, que foi Deus que falou contigo, que foi Deus que te usou, e muitas pessoas ignoram a voz de Deus, ignoram a voz do Espírito Santo. Então o título deste vídeo, ó, a morte está rondando a tua casa. Será que você tá atento para isso? Será que a morte pode estar rondando a tua casa e tu vivendo a tua vida como se não, que tivesse tudo bem? Não, abra os teus olhos. Tenha um relacionamento com o Senhor. Não permita que os demônios que estão planejando tragédia venham entrar na tua casa, causar tragédia, causar morte, sabe? Abra os teus olhos, porque o Senhor Jesus, ele avisa o seu povo. Não tem nada que vai acontecer que o Senhor não avisa os seus profetas. Nem me lembro de ter escrito se é em Amós 3, alguma coisa, tá? Mas assim, ó, abre os teus olhos. Preste atenção em sinais, em premonições. As premonições não são carnais. Quem serve a Deus e costuma orar e costuma ter um relacionamento com Deus, as premonições são do Espírito Santo de Deus. Leve a sério as coisas espirituais. Pressentimentos, eu já contei num vídeo anterior que um dia minha filha, há vários anos atrás, para sair para a escola, eu senti uma coisa muito ruim e ela saiu, eu fui lá orar por ela. E ela perdeu um ônibus na volta do colégio, e aquele ônibus que ela perdeu incendiou. E algumas pessoas se queimaram ali gravemente. E Deus deu um livramento para ela. Tem gente que critica e diz assim: ah, Deus só livrou o fulaninho que é crente. Gente, por favor, Deus não é de brincadeira. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dele. Quanta gente abusando da bondade de Deus. Quanta gente duvidando do poder e da misericórdia dele. Quanta gente cometendo abominação, falando mal do nome de Deus, o nome que é santo, o nome de um Deus que é todo poderoso. Não brinque com o Senhor. Eu não tenho responsabilidade por aqueles que não clamam o Senhor. Eu orei aquele dia pela minha filha, Deus deu o livramento. Ah, mas e as outras pessoas? Gente, eu não sei a vida das outras pessoas, mas tudo que Deus me manda fazer, eu faço. Deus já me mandou orar por pessoas que eu nem conhecia, e Deus deu livramento para elas. Existe sim, no mundo espiritual, uma luta entre o bem e o mal. Existe sim uma proteção que Deus dá para o seu povo. O povo que não brinca com o nome dele, o povo que sabe que o nome do Senhor é poderoso, é santo, não brinca com o nome do Senhor. Deus ama todas as pessoas, mas tem muita gente zombando do nome poderoso do Senhor Jesus. Não brinca com o nome do Senhor, porque a morte pode estar rondando a tua casa. E se você brincar com o nome do Senhor, com o nome do Espírito Santo, com o nome do Senhor Jesus, a tua casa poderá não ser livre da morte.
Querido, que Deus tenha misericórdia da tua vida. Que o Espírito Santo te convença que é o momento de orar e de vigiar. Existem muitas tragédias, muita gente que vai passar o Natal em luto, Ano Novo em luto, mas que não seja na tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Guarda esse recado no teu coração. Eu vou orar por você agora. Querido Espírito Santo, eu te peço que venha convencer essa pessoa que está ouvindo este vídeo agora, Senhor amado, que ela entenda, Senhor amado, que tu usa os teus servos, usa os teus profetas para avisar, e que essas pessoas levem a sério os teus avisos, que as pessoas levem a sério os pressentimentos, as premonições, que não considere brincadeira, Senhor amado, que não considere brincadeira a tua palavra, os teus avisos. Em nome de Jesus, que todo demônio que planejou tragédia no final do ano, planejou acidentes aéreos, seja de carro, seja de trânsito, não importa. Há demônios que vão entrar na natureza causando terremotos, maremotos. Em nome do Senhor Jesus, eu expulso esses demônios e que eles caiam por terra. E que aquele que crê em ti, Senhor amado, aquele, Senhor amado, que de repente está ignorante, que ele possa te ouvir. Espírito Santo, convence essas pessoas que têm o coração duro de que isso é sério. Escreve, Senhor, estes nomes que foram escritos no livro de morte por demônios, escreve no livro da vida. E muda a história dessas pessoas que estariam mortas, Senhor, no final do ano. Muda a história delas. Salva elas, liberta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, todos os dias eu procuro fazer a minha parte. O Senhor mandou eu gravar esse vídeo hoje. E que em nome de Jesus, se você sentir qualquer coisa de ruim, dobre o teu joelho para o Senhor e clame pela tua família, pela tua casa. Clame para que o Senhor tenha misericórdia da nossa casa, da nossa cidade, da nossa igreja, do nosso Brasil, do mundo, em nome de Jesus. E se Deus quiser, vou estar no domingo que vem gravando mais um vídeo e postando nesse canal. Um beijo para vocês e tchau!